Ok, queridos, vamos lá. Novamente, nós vamos ler o texto, Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 13, tá bom? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, mais uma vez, Senhor, pedindo uma única coisa, Senhor. Abra o nosso entendimento. Ilumina o nosso entendimento, para que possamos, de fato, Senhor, sermos alimentados pela Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, antes de começar, eu vou fazer um alerta. O pastor citou ontem, eu pensei que ele fosse citar a parábola do semeador. Eu vou citá-la para você. Já que nós estamos tratando desse tema, de maneira específica, a nós vamos ser tentados, querido, de todas as formas, a nos distrairmos, entendeu? Por isso eu vou fazer logo um pedido. A não ser que o pai te dê a criança, ou você está percebendo que o pai está cansado com o filho e você quer ajudar, vá lá e pegue, mas que a criança não distraia você durante a ministração, tá? Não permita isso, tá bom? Evite, nesse primeiro momento, ficar saindo. Você tomou café agora há pouco, deve ter tomado água. Então, eu acho que dá para exercer um autodomínio, um controle aí sobre sua vida, a ponto de você dar conta de ficar até o final, tá bom? Dessa administração. Que não vai demorar tanto, eu espero. E para que você não seja roubado daquilo que vai ser ministrado, tá? Então, esqueça que existe uma área para ali, tá? Não fique no sol, viu? Pegue, tá? Tem cadeira aqui na frente, viu, dona Ana? Tem cadeira aqui na frente, pode pegar aqui. Não permita distração, irmãos, não permita, tá? Isso é prejudicial para você. Por que eu estou falando isso tudo? Quando o Senhor Jesus conta, você já conhece isso aqui demais, porque eu já repeti isso aqui tantas vezes que eu acho que você já sabe de cor salteado. Quando o Senhor Jesus Cristo conta a parábola do semeador, ele diz que parte da semente caiu à beira do caminho. Caiu à beira do caminho. Quando ele vai explicar o que aconteceu e o que significa aquela semente que cai à beira do caminho, ele é muito claro, irmãos, muito taxativo. A semente que cai à beira do caminho se refere àqueles que ouvem a palavra, mas eles não entendem. Seja por uma distração, seja por preocupações internas ou qualquer outra coisa, a pessoa ouviu, mas ela não entendeu o que estava ouvindo. O que acontece? O texto é muito claro. Porque você ouviu e não entendeu, o diabo vai roubá-la do teu coração. Sabe quando eu leio esse negócio, quando eu falo sobre isso, o pensamento é muito horripilante, irmãos. Porque você vem para diante de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, mas se permitir a distração que aconteça na tua vida, você não apenas não é ministrado por Deus, mas vai sair do local do culto debaixo de uma ação maligna. Olha um negócio desse. Entende? Em vez de ser instruído por Deus, de ser ministrado por Deus, você sai daqui roubado pelo diabo. Isso é assustador, irmãos, entendeu? Então, por que eu digo isso, mano? Porque quando a gente está ouvindo a palavra, é bom que você esteja antenado. Na verdade, eu vou começar a bater nessa tecla de que você venha com um caderninho, irmãos. Caderno. Eu vou elaborar umas 5 perguntinhas para que você possa se orientar durante a mensagem de maneira que você seja realmente ministrado. Em toda a ministração, não importa se é no retiro, se é na igreja, mas que você tenha isso como base de crescimento para a sua vida. Tá? Nós vamos tratar aqui, queridos,
Esse texto de Provérbios, esse texto de Efésios, eu vou deixar o Romildo que vai entrar um pouco mais nesses detalhes na outra ministração, mas eu queria só te dar consciência de uma coisa que eu acho muito importante, irmãos. É uma carta extremamente profunda, a carta de Paulo aos Efésios, aos Éfesos, né? Efésios. Ele começa tratando da salvação vista pela perspectiva de Deus. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E ele traz nesse plano de salvação como que as três pessoas da Trindade estão agindo constantemente para a nossa salvação. Primeiro, Deus nos elege. Por causa da eleição, Jesus Cristo veio ao mundo morrer na cruz. E depois o Espírito Santo vem e faz a obra no nosso coração, nos levando a conhecer Deus, nos levando a crer na palavra. Então você tem um retrato muito claro, querido, dessa dimensão de salvação. É uma obra que começa com o Pai, passa pelo Filho e termina no Espírito Santo, entendeu? Você percebe que em nenhum momento tem a ver conosco. É obra da Trindade, tá? Plano de Deus. Quando você chega no capítulo 2, você vai ver a salvação por uma perspectiva humana. E Paulo começa dizendo assim, olha, vocês estavam mortos e Deus deu vida a vocês. Vocês eram controlados pelo mundo, pelo diabo e pela carne, vivia debaixo do senhorio dessas coisas, mas o Senhor, por causa da sua muita graça, da sua muita misericórdia, do seu amor, alcançou vocês. Irmãos, isso é algo assim estupendo, sabe? Tremendo demais. Você perceber essa obra da salvação vista por essa perspectiva divina, depois pela perspectiva humana. E aí Paulo começa a mostrar, né, o segredo, o mistério de Deus que estava escondido desde a eternidade, mas que foi dado a Paulo revelar à igreja. E o mistério era esse, que Deus faria de povos inimigos um só povo. Judeus e gentios agora estariam inseridos no corpo de Cristo, entende? Quando a gente chega no capítulo 4, Paulo começa a aplicar, olha, já que essa salvação pertence a você, já que você foi alcançado por Deus, então há uma maneira de viver daqueles que são de Deus. E aí ele passa a descrever essa maneira de viver, irmãos. Aí ele traz muitas aplicações sobre nossa vida, sobre a nossa perspectiva humana, entendeu? Olha, você não é mais filho das trevas, olha, você não tem que mais fazer aquelas coisas que você fazia no passado, agora você é um novo homem, se revista dessa nova natureza, né? Paulo chega a dizer isso em capítulo 5, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque isso caracteriza um filho de Deus. Toda a orientação do capítulo 4 e 5 parece dizer respeito apenas à nossa realidade, é a nossa maneira de lidar com a carne, a nossa maneira de lidar com o mundo. Só que quando chega no capítulo 6, ele deixou isso para o final, porque de fato isso é a parte mais importante. Não é só uma guerra contra a carne nem contra o mundo. Nós temos um inimigo, entende? Que vai agir 24 horas por dia, 30 dias, 31, dependendo do mês, dias por mês, todos os anos da tua vida enquanto você estiver aqui. Por isso que ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu entendo que ser fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus é ser revestido da armadura de Deus, entendeu? Porque ele vai dizer, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele vai explicar o que é, como é que funciona essas ciladas do diabo. E ele diz, porque a nossa luta, a cilada é exatamente essa. Preste atenção, irmãos. Nós precisamos resistir às ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Quando nós lutamos contra as pessoas, nós estamos cedendo, caindo na cilada do diabo, entendeu? O diabo nos convenceu que os nossos inimigos são vocês que nos cercam, as pessoas que estão ao nosso redor. Com isso, ele tira o foco do verdadeiro inimigo, entendeu? Que está oculto. Muitas vezes, sim, agindo na vida do pai, da esposa, do filho, do irmão, sei lá, de quem quer que seja, entendeu? Do chefe lá na escola, dos colegas de trabalho, sim, muitas vezes as pessoas são manipuladas pelo diabo. Mas o que Paulo quer que a gente perceba é que eles não são os nossos inimigos.
Irmãos, eu diria a vocês que esse é o maior segredo da vida cristã no que diz respeito à vida prática. Olhe para a história da igreja, irmãos, as guerras, as divisões, as brigas, as confusões. Batista contra assembleiano, né? Assembleiano contra batista, contra presbiteriano, e aí você vive esse negócio, arminiano contra calvinista, e é uma série de briga, de confusão dentro da igreja, porque nós estamos lutando uns contra os outros. É incrível isso, né? E a gente não se dá conta, não percebe. Nós temos um inimigo? Temos. É verdade que às vezes o irmão pisa no calo? É verdade, irmãos. É verdade que às vezes marido e mulher se estranham e ficam ali uma semana se bicando? É verdade, irmãos. Mas isso é fruto da nossa tolice espiritual. Sério, cara. Porque não era para ser assim. Aí entra as ciladas do diabo, entendeu? Entra o orgulho, entra a amargura, entra um monte de coisas que aparentemente são só obras humanas, mas por trás disso tudo, irmãos, você vai perceber. E hoje eu vou ministrar coisa muito simples para você. Só que com uma perspectiva diferente, coisas que vocês já ouviram, mas vão perceber, vão ouvir de novo por uma perspectiva diferente. Nós vamos falar sobre as ciladas do diabo. Tá? E aí, por que eu mudei a ordem da pregação do Romildo? Porque a sequência e a resposta de Deus para as ciladas do diabo é a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, o que nos dá a vitória é a armadura de Deus, é ser fortalecido no Senhor. Bom, queridos? Aí eu pedi para ele, deixa para o último, porque ela vai complementar o que eu vou ministrar. Então, querido, eu não quero assim me alongar muito, mas eu queria rapidinho. Eu acho que vou dar tempo para fazer isso. Nós vivemos, irmãos, na maioria das vezes, eu tenho dito isso nesses últimos dias, assim, frequentemente, nós vivemos uma realidade muito estranha na igreja do Senhor. É confusão mesmo, sabe? Por um lado, nós temos um povo que em tudo vê o diabo e vê demônios. Eu lembro de um cara ouvindo uma rádio, acho que ela estava lá em São Luís com o pessoal lá, com os pastores, e ouvindo uma rádio lá, e o cara liga para o pastor e diz, pastor, eu acho que tem um demônio na minha casa, eu acho que ele está atrás da geladeira. Sabe? Aí fica nessa coisa, é demônio em tudo quanto é canto, irmãos. É. Tudo é demônio. O cara topou, desgraça, esse demônio colocou essa pedra no meu caminho. E parece que tudo é demônio na vida dele, entendeu? Boa parte das igrejas, a essas pessoas, o Neil Barreto diz uma coisa interessante. Se o diabo não existisse, metade das igrejas no Brasil tinha que fechar. Porque o ministério desses pastores todos gira em torno do diabo, entendeu? Da ação do diabo. Se ele não existe, acabou o ministério deles. Então, há esse grupo no nosso meio que vê diabo em tudo. É quase que um culto ao diabo, entendeu? É transformar o diabo num Deus, semelhante ao nosso Deus. Isso é um absurdo, irmãos. É um equívoco terrível. Mas equívoco do mesmo naipe é você viver como se o diabo não existisse. A gente não lida, a gente não trata, e tudo se resume àquilo que a gente vê e ouve, entendeu? E aí tem a ver com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não lidamos, até cremos, faz parte da nossa confissão de fé, né? Eu creio que há um diabo, eu creio que há demônios, a Bíblia fala sobre isso, mas nós nunca, na prática, nós mostramos que essa crença, ela é real. Porque nós ignoramos completamente a ação do diabo. Isso é uma coisa assustadora, irmãos. Igreja como a nossa corre esse risco. Então eu queria muito rapidamente, sem texto nenhum, só rapidamente, irmãos,
te dar um panorama, antes de entrar na ministração, nas ciladas, dessa ação maligna ao longo da Bíblia. Eu não vou me ater a casos específicos aqui, mas eu vou tentar te mostrar assim, de maneira bem generalizada, essa ação maligna. Primeiro, eu acredito, até falei com o pastor Jair com o Romildo lá em casa na sexta-feira à noite, eu creio que Isaías 14 e Ezequiel 28, se você quiser anotar depois e dar uma olhada, tá bom? É uma profecia contra a Babilônia e contra o rei de Tiro, né? Aquela profecia, por mais que esteja se referindo à Babilônia e ao rei de Tiro, a descrição que o profeta faz lá não pode ser aplicada ao ser humano ou a alguma coisa desse mundo. É algo relacionado ao diabo. E muitos teólogos, inclusive aquele que mais eu gosto de ler e de falar, que é Lloyd Jones, acredita realmente que seja uma referência ao diabo. É o profeta que está falando como se estivesse falando ao rei, sobre a Babilônia, mas o Senhor dá a ele uma revelação do que aconteceu lá nos primórdios da história, muito antes do nosso tempo. Quando o diabo se rebela contra Deus, quando ele se permite, eu vou citar esse texto mais na frente, permite que o orgulho, né, o convença de que ele poderia ser semelhante, igual ou até superior a Deus. Ele cai. Ele é expulso do céu. E aqui, só para curiosidade de vocês, talvez um dia vocês queiram ler sobre isso, há uma, eu vou chamar de teoria, embora eu sou muito tendencioso a acreditar nela. Há uma teoria de que antes desse mundo nosso, antes da Terra existir, a Terra era uma espécie de mundo mineral, acho que é esse o termo, né? Onde o diabo vivia, onde o diabo existia com os anjos e tudo mais, entende? E que esse mundo foi destruído com a queda de Satanás. Porque a Bíblia diz que o Satanás caiu e ele caiu levando consigo um terço dos anjos, irmãos. Se você pegar o livro de Apocalipse, você vai perceber que há muito demônio no mundo, viu? Porque quando o Apocalipse fala dos anjos diante de Deus, dos que estão lá hoje adorando a Deus, lá na revelação de João, ele fala de milhares e milhões de milhões. Isso os que ficaram lá, fora os que caíram, entendeu? Se caiu um terço, então tem muito demônio por aí, solto no mundo, tá? Quando a gente chega em Gênesis, você tem a primeira ação descrita na Bíblia do diabo. O homem é a criação de Deus. É a coroa da criação de Deus. Pastor, o que é isso? É o que há de mais especial na criação de Deus. A coroa não são as vias lácteas do mundo, as galáxias, os planetas. A coroa da criação de Deus é o homem, a ponto de ele o fazer semelhante a ele. Criado à imagem e semelhança de Deus. O diabo queria muito, querido, o lugar de Deus. É muito fácil explicar o ódio de Satanás ao povo de Deus. Porque ele era, se você ler Ezequiel, você vai perceber, né? A descrição de quando Deus o criou, de como Deus o fez, entendeu? Da importância que ele tinha no céu diante do Senhor. E de repente ele é expulso da presença do Senhor. Quando Deus cria o homem, irmãos, eu estava lembrando aqui, eu vi uma pregação do Marcos Feliciano falando sobre isso, né? É bem interessante. Ele é exagerado, mas ele retrata um pouco dessa questão. Quando Deus cria o homem, irmãos, o diabo passa a odiar o homem imediatamente. Tudo que o diabo puder fazer para destruir o homem, ele vai fazer. Pegue a história da igreja, irmãos. Pegue a Bíblia. Lá no Gênesis, o diabo joga o casal contra Deus. Na verdade, ele vai na parte mais fraca que é a mulher, né? Faz a cabeça dela, a mulher faz a cabeça do homem e joga o casal contra Deus. Dizem, querido, a gente não tem, a gente fala muito assim, mas dizem, pela descrição que é feito, que nenhum anjo se igualava em beleza, em poder, como Satanás. Entende? Por isso que o anjo Miguel, né?
quando foi disputar com o diabo, ele disse que o Senhor te repreenda. E isso é usado para falar de autoridade, né? Entende? Quando você sai de Gênesis, chega em Gênesis 3, vai para Gênesis 6, você vai ver, querido, a Bíblia não descreve, irmãos, mas se você lê aquele negócio ali, sem essa perspectiva espiritual, você entendeu tudo errado, irmãos. Porque o mundo mergulhou num caos tão grande que Deus teve que destruir o mundo daquela época. Ah, pastor, irmãos, tá, outra coisa que há discordância, mas na minha cabeça, irmãos, tá lá os filhos de Deus com as filhas dos homens. Eu sou daqueles que acreditam que os filhos de Deus são demônios. Não sei de que patente, mas demônios que se relacionam com pessoas. Ah, mas na teologia não pode, porque um demônio é um espírito. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus. Quando Deus apareceu para Abraão lá com mais 2 anjos, eles comeram. Entendeu? Comeram. Tinha um corpo normal, como qualquer um de nós. Entende? Coabitaram com mulheres e veja só, o texto diz, Moisés diz que os filhos que nasceram dessa relação de filhos de Deus com filhos dos homens eram homens, grandes homens, daí a origem para muita mitologia, na verdade, entendeu? Eram guerreiros, homens poderosos, grandes, gigantes, na verdade, é o termo que a Bíblia usa, né? Entende? Para descrever. E foi exatamente essa junção aqui que gerou um caos no mundo. Então você não tem como não dizer, irmãos, que ali havia uma ação maligna muito grande, tá? E o pior é que o Senhor Jesus Cristo disse que vai ser assim na volta dele. Bom, você segue a Bíblia, irmão, você vai ver Saul possesso, você vai ver uns textos muito esquisitos de um espírito lá, de um anjo lá no céu, um espírito, não sei, dizendo que vai enganar um rei lá, entende? Você vai ver o diabo enganando Davi, seduzindo Davi, atiçando o orgulho de Davi. Davi é o cara agora, já tá dominando sobre todos os reinos conhecidos daquela época, entendeu? Todo mundo subjugado a ele, e aí o exército dele é uma coisa tão gigantesca que mesmo Joabe saindo para contar, não contando tudo, ele contou quase 1.500.000 homens só no exército, irmãos. Davi estava inchado de orgulho. E a Bíblia diz que foi o diabo que o enganou, querendo destruir Israel. Você vai pegar, irmãos, tem um texto na Bíblia, no livro de Daniel, que é um texto para mim assim muito... eu nunca consegui extrair realmente, né? Daí algumas pessoas que falam desses principados aqui de Efésios 6 usarem aquele texto lá para justificar a ideia de que o mundo é governado por principados, né? Aí eles vão descrevendo príncipes, principados, eles descrevem uma espécie de hierarquia maligna aqui em Efésios 6, entendeu? Porque lá Daniel diz que ele começou a orar e ele passou 21 dias orando, aí o anjo apareceu para ele. Só que o anjo disse assim, olha, no primeiro dia que você se voltou para Deus, para buscar a Deus, Deus me enviou. Então eu estou vindo de lá para cá, de repente, no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, né? O príncipe da Pérsia interrompeu minha passagem, não deixou passar. Parece que aquele príncipe maligno era mais forte do que o anjo, porque o anjo teve que voltar no céu e buscar reforço. Entende? E essa guerra lá no céu, ninguém sabe quanto tempo, mas para Daniel foi 21 dias. Orando, a resposta não chegava, porque enquanto Daniel estava orando, estava havendo um embate cósmico lá no céu, entre um príncipe das trevas e um anjo de Deus. A gente não sabe entender, irmãos. Quando você chega no livro de Zacarias, está lá o diabo lá no céu, entende? Acusando o sumo sacerdote, né, de pecado diante do Senhor. É o acusador nosso. Mas para mim, de todos, irmãos, quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, lá está o diabo entre eles, lá no céu. Jó 1. Está lá o diabo, irmãos. De onde vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Todo mundo conhece a história, né? Não há ninguém como ele, tão íntegro e tal. Mas também o Senhor cuida da forma como cuida dele, só pode ser. Mexe para ver uma coisa, tira o que ele tem para ver uma coisa. E Deus disse, vai lá, pode tirar tudo que ele tem.
E aí essa ideia, irmão, de que o diabo é um ser que não tem poder, isso cai por terra imediatamente. O diabo levanta os sabeus, os caldeus, parece, também. Depois o diabo envia um raio, mata o gado. Depois o diabo envia um furacão e destrói a casa onde o filho está. Agindo, irmãos, nos seres humanos, agindo nos elementos da natureza, entendeu? Mesmo assim, depois que perde tudo, Jó continua adorando o Senhor, o diabo volta lá e imagina, sabe? Eu digo, Deus está brojando, o coração de Deus está saltitando, tá vendo? Tirou tudo e ele continua fiel. Ah, aí ele vai dizer, pele por pele, né? Mexe tira a saúde dele para te ver uma coisa. E Deus permitiu. E o diabo volta lá de novo em Jó e lança sobre ele uma enfermidade. Se você ler o livro de Jó, irmão, você vai perceber aquilo era uma espécie de pus que fedia, sabe? As pessoas, uma enfermidade. Então você vai perceber um diabo poderoso, irmãos. Sim, não um Deus semelhante ao Senhor, alguém subordinado a Deus, como diz lá, acho que é Calvino que diz o Lutero, é o diabo de Deus, entendeu? Subordinado a Deus, mas um ser poderoso. Entende? Quando a gente chega no Novo Testamento, irmãos, aí esse negócio é escancarado. Tá lá a mulher encurvada, 18, 13 anos, eu não lembro, com uma doença que o diabo causou. Aí você vai ver, irmãos, essa ação maligna de forma assim descarada, sabe? Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque nós não podemos negar a ação maligna no nosso mundo. Se você fizer isso, você já é um derrotado. Não tem como ser vitorioso se você negar a existência maligna nesse mundo, irmãos. Se você não se der conta de que você está numa guerra contra inimigos poderosos que não dormem, que não descansam, que maquinam 24 horas para te derrubar, para te afastar de Deus. Por que o diabo faz isso, irmãos? Eu diria que é inveja, entendeu? Ódio de Deus. O homem é a coroa da criação de Deus. O diabo, eu vou destruir ele. Eu não estou falando do homem ímpio. O homem ímpio, o diabo não tem trabalho com ele, não precisa. Estou falando de nós. E é nesse aspecto que eu queria tratar das ciladas do diabo. Repito, querido. O diabo pode manifestar poder? Pode. Está lá em Jó. Sobre os elementos da natureza, sobre os animais, sobre o corpo de um ser humano? Pode. Mas essa não é a característica usual da ação maligna no mundo. Não é. Não estou dizendo que não acontece, eu só estou dizendo que não é esse a maneira como o diabo usualmente age. O próprio texto diz, irmãos. O próprio texto diz: fortaleça-se no Senhor, vista-se da armadura de Deus para que você fique firme contra as ciladas do diabo. Não há revelação em termos espirituais na Bíblia a respeito de como funciona a guerra mais ampla do que essa aqui, mais perfeita do que essa aqui, entende? Aqui, irmãos, nós temos aqui uma revelação de Deus para nós. As ciladas do diabo, irmãos. Eu queria que você entendesse isso. O diabo é um ser que a Bíblia descreve como sagaz. Essa é a grande característica do diabo, querido. É a astúcia dele, a sagacidade dele, a forma como ele... E aqui uma coisa, olha, eu não quero aqui, irmãos, pregar sobre o diabo no sentido de que eu estou endeusando isso, não. Mas a gente não pode, e eu só tenho esse tempo para fazer isso aqui, a gente não pode ignorar a maneira do diabo agir, irmãos. Nós falamos em guerra. Eu realmente concordo. Essa ideia de que a igreja é um hospital de Deus, essa própria ideia já é uma ideia fadada à derrota, querido. O que é um hospital, irmãos? Um lugar de gente doente. E que muitos entram e não saem dali, entendeu? Ver a igreja por essa perspectiva, irmãos, isso é um negócio complicado, sombrio. Porque não há esperança quase, irmãos.
E a Bíblia não retrata em nenhum lugar a igreja como um hospital. A linguagem bíblica quase sempre, irmãos, veja, tomai toda a armadura de Deus. Quando Paulo fala isso, irmãos, a gente sabe que ele tem em mente o soldado romano e a armadura que o soldado romano usava, entendeu? Então, a perspectiva de Paulo é de guerra. Então, a igreja não é um hospital cheio de gente doente, né? De pereba na alma. Não, não é isso. A igreja é um lugar de soldados que estão sendo treinados para a guerra. Se eu não me der conta, irmãos, a gente vai criando percepções a respeito da igreja que a própria percepção já é uma coisa maligna, entende? Não dá para entender a igreja dessa forma, irmãos. Ah, pastor, não tem problema na igreja? Tem, irmãos, é verdade. Entendeu? Tem. Tem soldados destreinados, né? Tem soldados indisciplinados que precisam de disciplina, mas a linguagem é militar, a linguagem é uma linguagem de guerra, é uma linguagem que nos leva ao combate, não essa coisa de que eu sou um coitadinho e preciso ser cuidado o tempo todo. Pelo amor de Deus, irmãos. Pense na linguagem do hospital. No hospital tem mais o que, irmão? Mais médico ou mais pacientes? Pois é, entendeu? Ah, aí imaginou? Entende? Olha a linguagem, tem um grupo de pessoas lá que vai cuidar da gente. A nossa função no hospital é o quê? É ser cuidado. Pronto, acabou. Aí o cara internaliza esse conceito, né? E eu sou um coitadinho precisando de ajuda o tempo todo. Não faz nada. Tá errado isso, irmãos. Tá errado. Então, olha só, vou só te mostrar essa questão aqui, irmãos, rapidinho. Falando da sagacidade, da astúcia de Satanás, entendeu? Olha só, Gênesis 3:1, já falei aqui, mas eu vou ler o texto. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A sagacidade está, irmãos, em fazer com que Eva, que até então amava a Deus, se relacionava com ele todos os dias, o diabo vem e joga ela contra Deus. Entendeu? Faz Deus parecer uma coisa que ele não é. E ela acreditou nisso. E se lascou. Entende? 2 Coríntios 11:13. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Paulo está dizendo, vocês correm o mesmo risco de Eva. Não é o diabo que vai vir agora numa serpente, mas ele vai vir vestidos de homens de Deus. Super apóstolos. Que estão enganando vocês, afastando vocês de Deus e de Cristo. Quando você pega 2 Coríntios também, 2, do 9 ao 11, basicamente o texto diz assim, olha, e para isso vos escrevi também, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque nós não ignoramos os seus ardis. Essa palavra aqui fala de habilidade em planejar, em esquematizar. Nós não ignoramos, irmãos, porque se ignorar vão ser vencidos. Todo o Novo Testamento, irmãos, aponta para essa realidade dessa batalha espiritual que é travada. E não é, irmãos, repito, querido, possessão, irmãos, possessão é uma coisa que a gente não deveria, talvez sim, se preparar, alguma coisa assim. Eu não sei como é que seria se um dia você se deparasse com uma pessoa possessa, né? Rapidinho. Eu ouvi uma ministração do Hernandes Lopes, ele falando de um pastor, um seminarista, estava no último ano de seminário já muito cotado, né? O cara muito bom na pregação. E realmente, esse cara se transformou num missionário, estava fazendo a obra do Senhor. Mas ele era muito bom naquilo que fazia, entendeu? E um dia uma igreja grande chamou ele para pregar, fazer uma conferência lá. E ele se sentiu muito, muito grato a Deus, mas o coração, sabe, se eleva. Puxa, a igreja, uma igreja grande, chamá-lo para fazer uma conferência, ele ainda um seminarista. E ainda por cima, o pastor da igreja chamou ele para ficar na casa dele. Ele, puxa, né? Eu sou o cara, sabe? Foi, né? Se preparou e foi. Um dia antes de começar a conferência, ele está na casa do pastor e alguém bate na porta.
Pastor. Foi. Nós estamos com uma mulher ali, pastor, que está possessa, já veio não sei quem, ninguém conseguiu expulsar o demônio, aquela coisa toda. Eu queria que o senhor nos ajudasse. Aí o pastor, de frente para o seminarista, disse: vamos agora, tem um homem perfeito para isso. Pegou o seminarista que botou no carro, vamos lá, se vira, expulse. O cara entrou, meu irmão. Na hora que o cara entrou, que foi falar, o demônio veio no corpo da mulher e deu um tapa nele, que ele caiu e ficou 1 hora no chão, prostrado. ali, ali, a vida dele passou todinha pela mente. Os pecados, sabe? Sabe, irmãos, a gente o ser humano é um negócio complicado. Imagine se você, imagine se você fosse chamado para expulsar um demônio e você chegasse e dissesse assim: sai em nome de Jesus. O demônio olha para você: quem é tu? Pensa que eu não sei? Lembra tal dia? E aí começa a apontar os teus pecados. Oh, irmão. Ou a gente se converte de verdade, irmão, ou então a gente joga a capa e vai fazer outra coisa, porque não dá para ficar assim, não. Aí o cara ficou lá, lutando contra si mesmo, passando pela mente os pecados, a vida dele, entendeu? O orgulho e tudo. Lá no finalzinho da 1 hora, ele se converteu. Eu tô brincando. Ele se converteu e disse: Senhor, eu reconheço, mas eu queria que o Senhor me desse mais uma chance. Aí começou a buscar: Deus, me dá uma chance, Senhor, me dá autoridade, Senhor, me dá autoridade, Senhor, me dá poder. O cabra levantou de lá cheio do poder e expulsou o demônio da mulher. Mas ele disse: foi a lição mais importante da minha vida, foi aquela. Acho que a gente precisa disso, irmãos. Não que eu queira que você se depare com um demônio, mas a gente precisa. Nós vivemos um mundo espiritual, irmãos. A realidade espiritual é mais sólida do que a nossa, porque isso aqui pode ser destruído. A realidade espiritual não. Satanás é um ser que vai tentar. Não é, irmãos, entenda uma coisa: o diabo nunca vai tentar tirar a tua salvação porque ele sabe que isso não é possível. Lembra do pastor falando ontem? O que ele vai fazer, querido, é te paralisar no meio da igreja, te prostrar no meio da igreja. Aí, usando novamente a metáfora da guerra, um soldado ferido para um exército, ele é mais danoso do que um soldado morto. Porque um soldado ferido vai requerer ajuda. Pelo menos 2 soldados para carregá-lo. Entende? Eu tenho visto isso ao longo da minha vida, irmãos. São mais de 20 anos, 25 anos caminhando com o Senhor. O Romildo é líder de jovem, ainda hoje é líder de jovem. Eu fui durante 12 anos. A gente passa a vida todinha, irmãos, trabalhando com crente, ajudando o crente, sem ter tempo para fazer a obra de Deus de fato. Não é que eu estou menosprezando, querido, mas é porque nós temos essa concepção, irmãos. Esse discurso de que a igreja é um hospital de Deus, isso é muito antigo. Eu conheço isso de muito tempo. E a gente passa a vida todinha, querido. E o diabo é tão sagaz. Vocês lembram lá na igreja, né? Irmãos, nós não fazemos programação para crente. Pelo amor de Deus. Nós queremos alcançar as pessoas que não conhecem a Deus. Por isso as células. Isso aqui, não. Isso aqui tipo assim, é o exército de Deus que se reúne para um treinamento, entendeu? Vamos voltar para lá, para o campo de batalha. Mas a igreja de hoje, irmãos, preste atenção, irmãos. Eu não sei se está assim, porque eu estou tão distante hoje do pessoal, mas na minha época, terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, culto de estudo bíblico. Sábado à tarde, culto de libertação. Domingo, sábado à noite, culto de jovens. Domingo à noite, escola bíblica dominical. Domingo de manhã, desculpe. Escola bíblica dominical. E domingo à noite, o nosso culto de celebração, que seria um culto mais evangelístico. Mas toda a programação da igreja é feita somente para os irmãos. Só isso. Aí tem os retiros, feito para os irmãos. Tem os congressos,
feito para os irmãos. Tudo é feito para os irmãos. Pastor, e o cara que não conhece a Cristo? Eu me desculpe a linguagem, irmãos, mas vou ser bem franco. Que se lasque para lá. Eu estou salvo, glória a Deus, aleluia, tá bom demais. Infelizmente, irmãos, me diga se isso não é uma cilada do diabo. A igreja, irmãos, não é um povo se reunido para congregar num templo. A igreja é o corpo de Cristo que sai do templo e vai ao encontro das pessoas. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Nós mudamos o id pelo vinde. Eu sei que estou usando jargão, mas é verdade. Nós mudamos, invertemos isso. Vinde. E vocês sabem que poucas pessoas vão à igreja, irmão. É muito mais fácil alcançar na célula do que na igreja. Muito mais fácil você ir na casa dele do que ele vir até nós. Bom, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, nesses textos que eu citei aqui, é que o diabo ele fará qualquer coisa para conseguir vantagem sobre nós. Fará qualquer coisa para nos derrubar, para nos fazer parecer ridículos e para pôr em desgraça o nome de Deus. Um crente prostrado no chão, ele envergonha o nome de Deus. Um crente em pecado, ele envergonha o nome de Deus. Então, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, tá? Escute isso antes de eu falar das ciladas. O diabo e todos os poderes das trevas que agem ao comando do seu comandante, lá do seu Senhor, eles se acham, irmãos, tudo que eles vão fazer, tudo que eles pretendem, todo o plano, todo o objetivo é destruir a obra de Deus, que é você. Não se esqueça disso, irmãos. Não tem esse negócio de férias, não tem esse negócio, eu tô cansado, eu vou me dar férias. Esse negócio não, irmãos. Todos os dias nós estamos em guerra. Vamos começar aqui falando das ciladas. Se você quer anotar, por favor, tá? A primeira cilada do diabo, querido, é a cegueira espiritual. Cegueira espiritual. 2 Coríntios 4, 3. 3 e 4, na verdade. É mais uma coisa para incrédulos isso aqui, tá bom? Vou começar com isso, de maneira bem generalizada. Mas, 2 Coríntios 4, 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, esqueça lá atrás, pelo amor de Deus, que isso é distração. Tá? Esqueça, não importa quem chega ou quem sai, preste atenção. Tá? Senão você vai ser engolfado nesse negócio bem aqui. O assunto aqui, irmãos, é a pregação do evangelho e a resistência do homem ao evangelho, entendeu? Paulo está dizendo, eles não acreditam no evangelho, na verdade, né? O evangelho está encoberto, na verdade, para eles. Agora, veja, por que eles não acreditam, irmãos? A resposta de Paulo é muito simples, porque o diabo cegou o entendimento delas. Bom, entendeu? As pessoas estão cegas. Olha, eu tenho dito isso aos irmãos, aos líderes, né? Você pode se preparar para pregar, deve fazer isso, não pode descuidar de forma alguma, mas não pode achar, irmãos, que é só ir lá e falar alguns versículos bíblicos que as pessoas vão se converter. Não funciona dessa forma, irmão. Eu sei que a palavra é poderosa, querido, mas não é só assim. Há uma guerra. As pessoas que estão ouvindo essa pregação, queridos, elas estão debaixo de uma ação maligna muito poderosa, porque elas ouvem, mas elas não conseguem entender, queridos. Deixa eu te dar um retrato disso. Você já conhece, porque eu também tenho citado muito isso, né? Está lá Paulo pregando lá na cidade de Filipos, lá para um grupo de senhoras, e a Bíblia diz que enquanto Paulo estava pregando, o Espírito Santo veio a uma mulher chamada Lídia e o Espírito abriu o entendimento. O que ele está dizendo ali? Que o Espírito Santo arrancou esse véu, essa cegueira que o diabo tinha colocado. Era uma mulher religiosa, mas não era salva, entendeu? Por quê? Porque estava debaixo de uma ação maligna. O Espírito Santo veio e arrancou o véu, arrancou a cegueira. E aí ela pôde entender aquilo que Paulo estava falando. Me permita fazer uma aplicação desse negócio aqui, que eu acho delicada, mas eu acho que tem que ser feito.
Eu penso que isso se dá conosco hoje, irmãos, como crentes. Nós ouvimos, o pastor falou muito sobre isso aqui ontem. Nós ouvimos pregação após pregação, semana após semana. Mas eu posso testemunhar como pastor que a mudança que a gente percebe em algumas pessoas é pouca. E em pouquíssimas pessoas. No geral, as pessoas vão vivendo normal, como se não estivessem ouvindo a palavra em nenhum momento. Continua a vida. É como, tipo assim, ela vai para a igreja, ela ouve a pregação na terça, ela ouve na quarta na cela, ela ouve no domingo 3 vezes por semana. Mas não é perceptível na vida dessas pessoas uma mudança. É como se você tomasse um remédio para dor de cabeça, irmãos, todos os dias e a dor de cabeça não passasse. Não faz efeito, entendeu? É dessa forma que eu vejo muitas vezes essa questão da pregação. Aqui é uma referência ao incrédulo, eu concordo, entendeu? É uma referência ao incrédulo. Mas, irmãos, eu não posso negar que isso tenha acontecido conosco. Nós entendemos errado, nós vamos com uma mentalidade equivocada, não há um interesse realmente de viver o evangelho, entendeu? Repito, nós falamos do diabo, a gente sabe que está o diabo, a gente sabe que tem demônios e tudo, mas nós nunca lidamos com esses seres espirituais como se eles fossem uma realidade na nossa vida. Não há isso, irmãos. Você pode perceber, não há isso. Bom, eu vou deixar essa, porque essa aqui é uma questão mais voltada para a questão do incrédulo, tá bom? Agora vamos para a nossa realidade, irmãos. Segunda cilada do diabo, dúvidas. Dúvidas. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? O que o diabo está fazendo aqui? Está gerando dúvida no coração de Eva quanto ao caráter de Deus. O diabo, irmãos, e todas as suas hostes malignas, eles são especialistas de gerar dúvidas na mente dos filhos de Deus. Dúvida quanto ao chamado, dúvida quanto ao amor de Deus, dúvida quanto ao caráter e às intenções de Deus, dúvida quanto à salvação, dúvida, irmãos. Você comete um pecado e o diabo diz, crente, pecando, eu sei que não é essa linguagem, mas você começa a questionar, será que eu sou salvo realmente? O pior, irmãos, é que nós não nos damos conta de que nós estamos debaixo de uma ação maligna. A gente tem dúvida, e aí, dependendo da sua sensibilidade e da sua espiritualidade, entende? Você passa a se culpar porque não é salvo realmente, ou acha que precisa fazer alguma coisa para melhorar isso. Essa é uma das coisas que mais me entristece como pastor, irmão, porque eu desconheço alguém, um pastor, que fale tanto de salvação como eu falo. Desconheço. Só para você ter uma ideia, depois da pandemia, nós começamos em abril, se eu não me engano. De abril até agora, eu tenho pregado em Romanos. Qual é o assunto? O único assunto, salvação. E ainda assim, eu pergunto para o irmão, se você morrer agora, vai para onde? Pastor, olha, pastor, se eu tiver... Por que, irmão, que você acha que vai... Minha vida, pastor, porque eu estou fazendo... Entende? Ela tá dizendo assim, eu não entendi nada do que o senhor me falou, pastor. Eu já ouvi, mas eu nunca entendi, foi nada esse negócio. Eu acho que tem para se fazer alguma coisa, eu preciso melhorar isso, preciso orar mais, preciso ler a Bíblia mais. Irmãos, a minha ênfase na leitura, na oração, querida, é porque eu quero que você ore. Não é para que você tenha sentimento de culpas com relação a isso, entendeu? Mas é porque você seja despertado a orar. Quer um exemplo, irmão, do que eu estou falando? Talvez você diga assim, pastor, mas não, a Bíblia não diz claramente, irmãos. Mas olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Mateus 16, a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é?
Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou o Senhor, né? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que o Senhor disse. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Percebe aqui, irmão, que negócio tremendo é esse aqui? O que o Senhor Jesus está dizendo assim: Pedro, essa confissão, meu filho, que você está fazendo, talvez você nem se dê conta, mas essa confissão é uma revelação divina que você está recebendo. Imagine Pedro, irmãos. Deus está falando comigo. Me deu uma revelação, cheio de orgulho, irmãos. Né? Pedro recebeu a revelação divina, irmãos, e aquilo encheu o coração dele. Versículo 21, irmãos. Desde aquele momento, isso é tipo assim, aconteceu aqui, o Senhor falou, ato seguinte. Desde aquele momento, começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, cheio de si, porque recebeu a revelação divina, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Imagine só, irmãos, Pedro repreendendo Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Só até aqui. Olha que coisa, irmãos. Pedro não tinha entendido, irmãos. Pedro estava questionando a missão de Jesus Cristo. O Senhor veio para morrer, o Senhor, né? Mas Pedro questionou isso. Não, o Senhor não pode morrer, na verdade, né? E aí, uma coisa que a gente percebe, irmãos, é que aquela dúvida gerada no coração de Pedro, por causa das palavras de Jesus, que ele tinha que ir a Jerusalém e morrer, era uma dúvida gerada por quem? Pelo diabo. Pelo diabo. Irmãos, pense nisso, irmãos. O cara recebe a revelação divina, né? Eu não duvido nem um pouco que o coração dele, Pedro é um cara muito emotivo, então ele estava ali feliz da vida porque Deus falou com ele, a ponto de ele achar que ele pode corrigir e repreender Jesus Cristo, entendeu? Mas o Senhor, irmãos, que pensa assim, um líder hoje, né? O crente sopra um negócio aqui, o líder estende a mão, sai, Satanás, vai para lá. Não tem esse negócio. Não é que Pedro estava possesso. Pedro não estava possesso. Assim como ele recebeu a revelação divina e ele não sabia, agora ele estava recebendo a revelação do inferno e não sabia também. Entende? Não tem nada a ver com possessão, com opressão. O diabo só soprou no ouvido dele uma coisa que ele achava que era dele mesmo, irmãos. E é aqui que está a tragédia desse negócio espiritual. É porque o sentimento vem no coração, você pensa que é seu, ou muitas vezes pensa que é de Deus, quando é do diabo. Olha, querido, veja um texto aqui, Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando Paulo fala de dardos, ele já sabe, você sabe do que está falando, né? Do arco, entendeu? É como se o diabo lançasse sobre a nossa mente, irmãos, as flechas dele, entendeu? O problema é que nós não sabemos que aquilo vem do diabo. Muitos sentimentos, irmãos, muitos desejos ao coração, às vezes decisões equivocadas que nós tomamos são ciladas, irmãos. Se aparece, estou lembrando de ti, aparece como algo bom, vantajoso, com possibilidades tremendas, mas é só uma cilada. É só uma isca. Se você morder, já era. Entende? Aconteceu com Eva, aconteceu com Pedro, né? O diabo sempre vai fazer assim, ele vai sempre se insinuar, né? Ou ele vai insinuar todo tipo de dificuldades e dúvida na mente e no coração do crente. Tudo isso tem a intenção, querido, de fazer com que esses homens de Deus caiam, se prostrem e fiquem ali, entendeu? Sem conseguir andar. Mas não há coisa pior na vida de uma pessoa do que dúvidas. É o cara inconstante, entendeu? Ele não sabe o que quer, ele não sabe para onde vai, tem dúvidas.
o tempo todo, ou começa a questionar, na verdade, o próprio caráter de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, isso tudo, irmãos, não estou dizendo que todas as dúvidas que vêm ao nosso coração é uma ação maligna, não, nem toda vez que a gente questiona, eu só penso o seguinte, toda vez que você questionar a bondade de Deus, o caráter de Deus, eu acho que você está debaixo de uma ação maligna, entende? Porque não é normal, irmãos, um crente fazer isso. A terceira questão aqui, irmãos, terceira cilada, espírito de temor e negação. Ou um espírito de temor que pode levar à negação, tá? Primeiro, Mateus 26. Esse texto é muito conhecido, todos nós conhecemos. Mas vamos ler o texto? Mateus 26, 31. Então Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois de minha ressurreição, irei diante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo algum eu o negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Irmãos, aqui está um homem, você já sabe, né? Pedro é um cara temperamental, ele é sempre o primeiro a falar, ele é aquele cara explosivo, né? Mas aqui está um homem, querido, que confiante. Aqui está um homem que era leal ao Senhor realmente, entende? Aqui não há dúvida nenhuma de que realmente havia no coração de Pedro essa disposição para morrer por Cristo, por causa do amor que ele tinha para com o Senhor Jesus Cristo, tá? Não havia medo, irmãos, aqui. Não havia medo. Pedro realmente estava sendo sincero o que ele disse. Olha, a única questão, querido, que eu vejo aqui, e eu posso dizer a vocês, quando você lê o texto, pegue todos os outros lá, peguem lá em Lucas, você vai ver, de fato, uma fala. Eles estavam com Jesus, eles andaram 3 anos e meio praticamente com Jesus, viram todos os milagres, viram tudo. Eles próprios foram usados por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, expulsando demônio, curando enfermos. Então, eles tinham consciência do poder que estava ali em torno deles, irmão. Então, Pedro aqui, ele não está falando da boca para fora, ele não está sendo hipócrita, entendeu? Ele realmente acredita naquilo que está falando, querido. Só que existe um mas nessa questão bem aqui. Um grande mas. Vai para o versículo 73, o mesmo texto, no versículo 73. Pouco depois, os homens que estavam ali vieram a ele, a Pedro, no caso, e disseram, nós sabemos que você é um dos discípulos dele, pelo seu modo de falar. Pedro começou a amaldiçoar e jurar, né, e dizendo assim, olha, eu não conheço esse homem, e imediatamente, quando ele disse isso, o galo cantou. Então Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e ele saiu dali chorando. Espírito de temor, irmãos, tá? Grave isso. Espírito de temor. Já disse, Pedro está sendo sincero, Pedro está sendo honesto, há no coração dele realmente essa disposição, só que do momento em que ele falou, querido, até essa situação aqui, onde ele é descoberto, né? Veja, o Senhor está sendo julgado lá dentro, e ele está aqui com soldados, com gente aqui. Quando ele se vê naquela situação que as pessoas apontam ele como um discípulo de Jesus Cristo, você não tenha dúvida, irmãos, que ali Pedro foi assaltado por um medo indescritível. Por que eu digo isso, irmãos? Pegando o mesmo texto em Lucas 22, 31, está escrito assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. O diabo pediu a Cristo, deixa eu peneirar ele. O que é peneirar, irmãos? O que é isso? De maneira bem simples, significa tentar a fé de alguém até o limite dela. Olha, querido, o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Nesse percurso, quando Cristo foi preso, depois mesmo, veja a fidelidade, veja a lealdade de Pedro.
com medo, ele vai, entendeu? Ele vai, acompanha, ele entra lá, na verdade. Mas ele sofreu um ataque do diabo tão feroz, mas porque o diabo pediu foi isso, na verdade. Eu vou peneirar ele, eu vou passar ele na peneira, na verdade, né? Eu vou agitar ele internamente, eu vou provar a fé dele até o último limite. E mais ainda, irmãos, mais ainda, o Senhor vai dizer assim, mas eu orei por ti, eu orei por vocês, na verdade. Ele estava debaixo de uma ação maligna que Pedro, querido, quando Pedro se viu diante do que estava acontecendo, das possibilidades que estavam diante dele de ser morto com Jesus Cristo, ele literalmente, irmãos, ele negou a Cristo. Ele negou a Cristo. Uma ação maligna muito forte, querido, muito forte. Agora, ouça isso aqui, olha. Alguém disse uma certa vez o seguinte, olha, quando você estiver sendo muito obediente a Deus, o diabo lhe exporá certas possibilidades e o ameaçará com o que ele denomina más companhias da sua obediência. Agora vai, olha. Ele faz a mesma coisa quando as pessoas estão sob forte convicção de pecado. Elas parecem enxergar a verdade e desejam render-se a ela. Mas aí ele diz, e aqui eu estou falando de ação maligna, olha, você não vê o que vai lhe suceder quando chegar em casa? Sua decisão vai ocasionar dificuldade lá, vai causar infelicidade, vai dividir a sua família. E depois veja o que isso vai lhe causar amanhã em seu escritório, ou no seu trabalho, ou na sua escola. Ele diz, essas coisas não podem ser explicadas psicologicamente. Isso não é psicologia, não é biologia, não é natureza. Segundo as escrituras, isso é ação do diabo. Você percebeu aqui, né? O cara reconhece um pecado, está disposto a se arrepender, e aí o diabo vem e começa a dizer, olha, se você fizer isso, eu vou te mostrar o que vai acontecer contigo. Na família, na escola, no trabalho, entendeu? E aí ele começa a agigantar diante de nós as consequências do que você vai fazer. Imagine, só um exemplo, o homem traiu a esposa, se arrependeu profundamente e agora vive um dilema. Eu conto ou não conto para minha esposa o que eu fiz? O diabo vem, se tu contar, eu vou te dizer o que vai acontecer. É lógico que o diabo não aparece dessa forma, irmãos. E aqui que está o negócio, né? É só um pensamento meu. Se eu contar e ela não me perdoar, ela vai me largar. Se ela me largar, vamos ter que dividir os bens. A igreja toda vai saber. E aí, irmãos, aí começa, sabe? O que o cara faz? O cara recua, cena dele.